E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Fluminense, que outrora encantava o Brasil e o mundo com seu estilo de jogo vibrante, enfrenta um dos períodos mais turbulentos de sua história recente. Em uma análise contundente publicada pelo Globo Esporte, o time foi descrito como vergonhoso, desencadeando uma onda de debates entre torcedores, especialistas e a própria diretoria. A crítica levantou questões cruciais sobre a gestão do clube, a formação do elenco e o desempenho dentro de campo. O comentário surgiu após uma sequência de atuações decepcionantes em campeonatos nacionais e internacionais. A equipe, que começou o ano com expectativas elevadas, caiu de rendimento drasticamente. No texto, o Globo Esporte destacou a falta de identidade no futebol apresentado e apontou para erros estratégicos que estão minando o desempenho. Este não é o Fluminense que a torcida se acostumou a ver. Falta raça, falta organização, falta alma, dizia um trecho da análise. A publicação rapidamente ganhou repercussão entre os torcedores nas redes sociais. Enquanto alguns concordaram com o tom crítico da matéria, outros defenderam o clube, apontando que a temporada ainda não acabou e há tempo para a recuperação. Podem criticar, mas quem ama o Fluminense sabe que o clube já superou situações piores. Ainda acredito na virada, comentou um torcedor. A análise também trouxe à tona os problemas financeiros que há anos assombram o clube. O Globo Esporte destacou que, mesmo com a implementação do modelo de Sociedade Anônima do Futebol, SAF, a gestão continua enfrentando dificuldades para equilibrar contas e formar um elenco competitivo. O planejamento parece não existir. Contratações caras e sem impacto prático resultaram em um time apático e inconsistente, apontou o texto. Entre os nomes mais criticados estão algumas das recentes contratações, que chegaram ao clube com status de estrelas, mas não corresponderam em campo. A pressão sobre esses jogadores aumentou consideravelmente, especialmente diante de uma torcida conhecida por sua exigência e paixão. Eles não entendem o peso dessa camisa. Isso é inaceitável, disse um torcedor indignado em entrevista à rádio local. O técnico Mano Menezes também foi alvo de duras críticas na análise do Globo Esporte. Embora tenha um currículo repleto de conquistas, o treinador não conseguiu implementar um padrão de jogo consistente no Fluminense. Mano é um técnico experiente, mas parece perdido. As escolhas táticas e as alterações durante os jogos têm sido, no mínimo, questionáveis, pontuou o texto. A pressão sobre Mano e sua comissão técnica é enorme, e a diretoria começa a ser cobrada por decisões mais firmes. Contudo, demitir o treinador não seria uma solução simples, considerando a multa rescisória elevada e a escassez de opções no mercado. Trocar o técnico pode até trazer alívio momentâneo, mas o problema do Fluminense vai além disso. É estrutural, alertou um comentarista esportivo em um programa de TV. Apesar do tom ácido da análise, o Globo Esporte reconheceu que o clube possui talentos individuais capazes de mudar o rumo da temporada. Jogadores como Germán Cano e André ainda são vistos como pilares, mas precisam de suporte para render ao máximo. A qualidade está lá, mas falta liderança e estratégia para aproveitar isso em campo, diz o texto. A torcida, como sempre, permanece dividida entre a esperança e a frustração. As arquibancadas, que já foram palco de grandes festas, agora se tornaram um espaço de protestos e cobranças. Faixas pedindo respeito à tradição do Fluminense e fora, diretoria incompetente têm se tornado frequentes nos jogos. A crítica também reacendeu o debate sobre o modelo SAF. Enquanto muitos acreditavam que a mudança traria estabilidade financeira e esportiva, a realidade mostrou que apenas a profissionalização não é suficiente sem uma gestão eficiente e um planejamento claro. O Fluminense está aprendendo, mas isso não justifica a falta de resultados. O torcedor merece mais, concluiu o Globo Esporte. Os problemas extrapolam o campo e chegam aos bastidores do clube. Fontes internas relatam conflitos entre jogadores e a comissão técnica, além de uma insatisfação crescente com a diretoria. Esses fatores, somados, criam um ambiente de instabilidade que reflete diretamente nos resultados. Apesar disso,
há quem veja um lado positivo nas críticas. Para alguns, o momento atual pode servir como um divisor de águas, levando o clube a repensar sua gestão e a tomar medidas mais eficazes para recuperar a competitividade. O Fluminense já provou que é capaz de se reinventar. Talvez essa seja mais uma oportunidade para isso, ponderou um ex-jogador do clube. O próximo mês será decisivo para o futuro do Fluminense em 2024. A equipe enfrenta adversários diretos na tabela e precisa de uma reação imediata para evitar um desfecho trágico na temporada. Para Mano Menezes e seus comandados, cada jogo será uma final. Enquanto isso, a torcida aguarda ansiosa por sinais de mudança. Mesmo diante das críticas contundentes, o amor pelo clube permanece inabalável. O Fluminense é eterno. Vamos superar essa fase, como sempre fizemos, diz uma faixa nas arquibancadas. Para o tricolor, o desafio é imenso, mas a história do clube mostra que desistir nunca foi uma opção. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A análise contundente do Globo Esporte sobre o Fluminense de 2024 não apenas gerou reações inflamadas entre os torcedores, mas também trouxe à tona questões profundas sobre os rumos do clube. A crítica, que chamou o time de vergonhoso, expôs um cenário alarmante, mas também abriu espaço para reflexões sobre como superar esse momento delicado. Entre os pontos mais discutidos está a ausência de um padrão tático definido. O time parece perdido em campo, alternando entre momentos de apatia e erros básicos que custam caro em partidas decisivas. Para os analistas, a falta de organização tática é um reflexo direto de problemas internos no clube. É como se o Fluminense estivesse sem direção, sem uma ideia clara de onde quer chegar, afirmou um comentarista esportivo em debate ao vivo. O impacto das críticas nas redes sociais foi imediato. Torcedores usaram as hashtags #RespeitaoFlu e #MudaFluminense para expressar suas opiniões. Enquanto alguns pedem mudanças radicais na gestão e no elenco, outros acreditam que o momento exige paciência. O Fluminense é maior que essa crise. Vamos apoiar, porque o time precisa de nós agora, escreveu uma torcedora em uma publicação que recebeu milhares de curtidas. Curiosamente, a análise do Globo Esporte também chamou atenção para a diferença de postura entre os jogadores. Alguns atletas ainda demonstram vontade e comprometimento, mas há uma percepção de que outros parecem alheios à pressão e à responsabilidade que vem com a camisa tricolor. Isso tem gerado um clima de desconfiança entre a torcida e parte do elenco. A pressão sobre a diretoria também aumentou significativamente após a repercussão da matéria. Muitos torcedores questionam se as decisões tomadas desde a transição para a SAF foram realmente planejadas com visão de longo prazo. A SAF era para ser a solução, mas sem gestão competente, vira mais um problema. O Fluminense merece algo melhor, destacou um economista esportivo em entrevista. Apesar da turbulência, há quem veja o momento como uma oportunidade para a transformação. Especialistas acreditam que o clube tem potencial para reverter a crise, desde que seja capaz de fazer uma autocrítica séria e agir com coragem. É hora de reestruturar o planejamento, dar espaço para profissionais competentes e, acima de tudo, priorizar o futebol dentro de campo, disse um ex-dirigente tricolor. O técnico Mano Menezes também é peça central na discussão. Embora muitos torcedores questionem sua permanência, ele ainda tem o apoio de parte da diretoria. Mano, em entrevistas recentes, pediu paciência e garantiu estar trabalhando para encontrar soluções. Acredito no potencial desse elenco e na força do Fluminense. Vamos virar esse jogo juntos, declarou o treinador em coletiva de imprensa. A relação entre torcida e jogadores, que já foi um ponto forte do Fluminense, está abalada. Protestos em treinos e partidas refletem a frustração de uma torcida que não se sente representada pelo desempenho da equipe. Ainda assim, há esperança de que uma reaproximação seja possível, especialmente se houver resultados positivos nas próximas rodadas. Por outro lado, a crítica também revelou uma questão emocional no clube. A camisa do Fluminense, carregada de história e glórias, parece ter se tornado um peso para alguns atletas. Não basta talento, é preciso entender o que significa jogar pelo Fluminense.
É isso que está faltando hoje, comentou um torcedor em entrevista. O futuro do Fluminense de 2024 permanece incerto, mas a pressão para mudanças concretas está mais forte do que nunca. Enquanto o clube tenta encontrar o equilíbrio entre tradição e modernidade, gestão e paixão, a certeza é que a torcida tricolor continuará a ser a alma do time. O momento é de crise, mas também de aprendizado, e o Fluminense tem tudo para se reerguer e voltar a honrar a grandeza de sua história. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.